Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Reclamar adianta. Apresentação de Átila Nunes, Bandeirantes AM, 1360. Hoje, na apresentação, Renata Maia. Bom, estamos de volta aqui ao vivo com o programa Reclamar Adianta de hoje. São 11 horas e 42 minutos e vou convidar aqui para participar com a gente no programa de hoje o Mário Avelino, que é presidente do Instituto Doméstica Legal. Bom dia, Mário. Seja bem-vindo aqui ao programa Reclamar Adianta. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez. É uma grande honra. Ô Mário, hoje, dia 27 de abril, é o dia que se comemora o Dia Nacional da Empregada Doméstica. Agora, a gente sabe que os empregados domésticos tiveram grandes conquistas nos últimos anos, principalmente quando eles passaram a ter direito aos demais direitos trabalhistas, né, que são garantidos pela Constituição Federal. Eu várias vezes já apontei isso daqui, eu considero inimaginável a gente pensar por quê, né, e como esses direitos trabalhistas não eram extensivos aos trabalhadores domésticos. Mas a gente sabe também, né, Mário, que o emprego doméstico ele foi um dos mais afetados pela pandemia. De acordo com o IBGE, cerca de 1.500.000 postos de trabalho doméstico foram perdidos só no ano passado. Afinal de contas, Mário, hoje, dia 27 de abril, quando a gente comemora o Dia Nacional da Empregada Doméstica, o empregado doméstico tem motivos para comemorar? Infelizmente, não. Como você colocou, esses dados são do IBGE, 1,5 milhão de postos de trabalho perdidos só o ano passado, e esse ano já deve ter aumentado. E quando a gente fala 1,5 milhão, é importante destacar, Renato, que o emprego doméstico eu separo em 3 grupos. Há o grupo da empregada que tem a carteira assinada, então ela está na formalidade. Hoje esse número está em 1.280.000 domésticas. Antes estava em 1.700.000. Então só nesse grupo foram quase 490.000 domésticas que foram demitidas. Elas tinham carteira, perderam todos os direitos. O segundo grupo é empregadas domésticas que deveriam ter a carteira assinada, estão na informalidade. É um grupo até maior. Esse grupo atinge quase 2 milhões, porque elas trabalham mais que 2 dias na semana e pela lei deveriam ter a carteira assinada. E o terceiro grupo é a diarista. A diarista ela é uma trabalhadora doméstica, ela não é uma empregada. Emprego passa da premissa de vínculo, de carteira assinada. A diarista ela é uma trabalhadora autônoma. Ela negocia o valor da diária e tem que receber no dia da diária. E tem que ir, no máximo, 2 vezes por semana para aquela casa. Bom, a somatória deles dá 1,5 milhão. Então, não tem nada a comemorar. E o pior, porque o ano passado, no caso da empregada formal, havia o benefício emergencial, que deve voltar agora em maio, por mais 4 meses. E nós tivemos de janeiro a abril nenhuma ajuda. O auxílio emergencial que voltou agora em abril, ele é menor, tem toda uma questão econômica, e ele ajuda a diarista, ou aquela empregada informal. A empregada formal, não. O problema é ela perder o emprego. Então, hoje nós temos um contingente, 93% da categoria são mulheres, 70% são negras, pardas e mestiças, em geral pessoas que tiveram pouca oportunidade de estudo, e um parênteses rápido, porque tanto tempo demorou, como você falou, para ver esses direitos. Porque o emprego doméstico ele vem da escravatura, e a cultura escravagista e patriarcal nesse país era muito pregnada. Então, infelizmente, foram anos, mais de um século de luta para que essa trabalhadora, que tem que ser respeitada, tem que ter dignidade, e a dignidade é a carteira assinada dos direitos, conseguisse essas conquistas. Ela é uma trabalhadora como outro qualquer, merece todo o direito como qualquer trabalhadora. Ô Mário, eu me lembro, né, que quando surgiu essa possibilidade de aprovação dessa lei que garantiu aí todos os direitos dos demais trabalhadores às empregadas domésticas, como nós ouvimos pessoas dizerem à época,
a seguinte frase: mas assim as empregadas domésticas vão sumir, assim as empregadas domésticas vão ficar sem trabalho, porque, assim, obviamente, diferentemente de uma empresa que tem lucro, né, a pessoa que contrata uma empregada doméstica para sua residência não é uma empresa, né, é uma residência. E o salário da empregada doméstica é pago com o trabalho, com a renda dos patrões. Então, assim, o que a gente mais ouviu na época foi exatamente isso. Com a aprovação dessa lei, né, já tem 7 anos, não é isso? Já vai fazer 7 anos de aprovação dessa lei, foi em 2015. De fato, a gente teve uma diminuição do número de empregadas domésticas, porque, assim, antes também dessa lei, havia a obrigatoriedade de que elas fossem registradas, de que elas tivessem a carteira assinada. Eu queria que você desse aí um panorama para a gente, porque você já até deu algumas entrevistas para o Reclamar Adianta nesse sentido, mas eu acho muito importante a gente desmistificar algumas coisas, ou se de fato, né, Mário, isso aconteceu, e assim, por que isso aconteceu? A Daniela está até dizendo aqui, a classe média brasileira delira quando vê que vai perder um tanto de mão de obra barata, porque ainda tem isso, né? O emprego doméstico é um emprego muito barato, principalmente antes da garantia desses direitos trabalhistas. Ok. Bom, eu vou dar primeiro um panorama rápido sobre a evolução da lei do emprego doméstico. A primeira lei do emprego doméstico no Brasil foi na década de 20, na capital federal, que era o Rio de Janeiro. E dizia a lei que só valia para a capital federal. Se alguém tiver empregado e não assinar a carteira, tem que ser preso. Isso vigorou na década de 20. Depois teve um grande buraco, e em 1972 veio a primeira lei nacional do emprego doméstico, que dizia que teria que ter carteira assinada, férias de 20 dias e não de 30, 20 dias úteis. E direitos mínimos, e ela teria que contribuir com a Previdência, teria direito à aposentadoria, mas eu chamava de subemprego, porque ela tinha pouquíssimos direitos. Posteriormente veio o Vale Transporte, então começou a evolução. Mas vamos chegar a 2015. Até 2013, antes, quando a PEC, a proposta de emenda constitucional do emprego doméstico, que ficou conhecida como a PEC das domésticas, foi aprovada. Naquele momento já começou isso daí, até antes. E teve gente que demitiu sim. Mas por total, eu vou usar um termo até pesado, por total ignorância de não saber o custo. Porque vai aumentar, vai se tornar inviável. Bom, a lei foi sancionada 2 anos depois. E por incrível que pareça, é um dado importante. A lei foi sancionada em 1º de junho de 2015, naquele momento, haviam 1.190.000 domésticas com carteira assinada, antes da lei entrar. Houve demissão, mas houve aumento. Em 2019, antes da pandemia, a gente termina o ano com 1.560.000 domésticas com carteira assinada. Então, olha que interessante, aumentou 370.000 número de domésticas formais. Então, houve demissão, lógico, mas era uma entrada e saída natural. Então, muita gente que demitiu se arrependeu, porque perdeu uma excelente doméstica por uma economia burra. E aí foi contratar uma diarista e percebeu que ela não supria a necessidade. Aí tentou recontratar aquela doméstica, ela já estava em outro lugar. Então, a lei ela foi tão boa que aumentou em mais de 30% o número de trabalhadores com carteira assinada. Então, a lei foi excelente e deu respeito e dignidade ao trabalhador e também respeito e dignidade ao empregador. O empregador doméstico, do período de 2015 até 2019, ele pagava menos imposto do que antes da lei, porque até 2018, para o efeito do imposto de renda do exercício 2019, ele tinha restituição do INSS, que ele recolhia como empregador, na declaração de imposto de renda dele. Então, o que ocorreu? Veio o fundo de garantia, mas ficou mais barata a legalidade do que a ilegalidade.
ele pagava menos imposto do que antes. Então, eu digo, é uma total falta de conhecimento, e eu vou usar uma palavra novamente pesada, uma ignorância que não é aceitável para um empregador que tem nível superior, uma condição socioeconômica e educacional maior. Então, é a economia burra, e deixou de ter o conforto e a necessidade de um bom trabalhador, e depois admitiram. Tá? Melhorou, a lei melhorou o emprego doméstico. Então, Mário, quando nós tivemos a aprovação da lei lá em 1º de junho de 2015, esses trabalhadores e trabalhadores domésticos que foram dispensados dos lares em que trabalhavam, você acredita que eles foram dispensados pela falta de conhecimento dos patrões a respeito da lei? Sim, total falta de informação. Agora, quando eu falei que aumentou em 390 mil o número de trabalhadores com carteira assinada, é porque a grande maioria trabalhava sem registro. Então, muitos empregadores informais formalizaram. E aí tem um dado importante. Como também houve um outro dado. Se a gente pegasse a região norte e nordeste do país, o maior inimigo da informalidade era o Bolsa Família. Porque a empregada que não queria ter a carteira assinada para não perder o Bolsa Família. Sim. E também era uma falta de orientação à empregada, porque o fato de assinar carteira não tira o Bolsa Família. Depende da renda da família, o número de pessoas naquela família. Então, isso, com o tempo, foi melhorado. E a doméstica que tinha resistência a assinar carteira viu que é vantagem. Então, a própria doméstica, dependendo da situação, ela não queria ter a carteira, para não perder o Bolsa Família, o Bolsa Gás, o ticket. Quer dizer, sem comentário. E carteira assinada é fundo de garantia, direito previdenciário, seguro-desemprego, hora extra, é todos os direitos de um trabalhador de uma empresa. É respeito e dignidade. Ô Mário, você acredita que hoje, né, 6 anos após a aprovação dessa lei que garantiu às empregadas domésticas os mesmos direitos dos outros trabalhadores, todas elas, toda essa classe já tem o pleno conhecimento do que a lei lhe garante? Renata, eu diria o seguinte, nas grandes capitais, não digo que todas, mas melhorou muito esse conhecimento. Existem muitas trabalhadoras que, por uma questão, eu diria, cultural, ainda são desinformadas, o que não justifica, porque hoje a informação está muito fácil, é que eu digo, todo mundo tem um celular, ok, eu não posso exigir que uma coisa é ter o celular, a informação fácil, mas depende muito do nível educacional, etc. Mas eu diria que aumentou muito esse conhecimento, e a doméstica tem uma coisa interessante, uma fala com a outra. A network delas não é por internet, é o teleempregado, vamos chamar assim. Então, uma descobre um direito e já fala para a outra. Então, evoluiu muito, o que é positivo, que muitas domésticas que estavam na informalidade chegaram nos empregadores e falaram, oi, eu tenho direitos. E aí houve uma conversa. Então, há uma evolução. Apesar que, com a pandemia, como a gente já falou dos números, infelizmente, com a crise econômica que já vinha, o número de trabalhadores sem carteira aumentou. Mas aumentou porque aumentou o número de trabalhadores em função da própria crise, que procuraram no emprego doméstico uma solução para trabalho e renda. Tá? Claro. Ô Mário, eu vou encerrando aqui o nosso papo. Eu sei que você tem uma entrevista ao meio-dia, então não vou aqui alongar mais muito o nosso papo, mas queria colocar aí à disposição Reclamar Adianta. E você tem mais alguma observação a fazer? Eu queria fazer uma observação importante, reforçar. Primeiro, empregador doméstico, não demita a sua empregada. A partir de maio, volta ao benefício emergencial e você poderá suspender o contrato até 4 meses, ou reduzir a jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%, e o governo paga essa parte. Então, isso começa agora em maio. E vão ter outras facilidades, adiamento de recolhimento de fundo de garantia. Então, não demita. Segundo, você que já demitiu a sua empregada, tinha uma colaboradora que dispensou,
cara, liga para ela e pergunta: oi, Maria, como está você? Porque ela pode estar passando por uma situação muito brava. E, às vezes, uma pequena ajuda, você poder enviar uma cesta básica, ou pagar o carnê do INSS para ter os direitos previdenciários, ou indicá-la para alguém que quer uma diarista ou um emprego. Então, seja solidário, ligue para sua ex-colaboradora, e, de repente, ela está muito bem, ela está lá, estou trabalhando. Mas é importante, só você ligar, já vai subir o ânimo e falar: cara, eu curtia, ele me respeita, ele gostava de mim. Tome essa atitude. Terceiro, e para finalizar, respeite os protocolos de segurança para combater a Covid. Inclusive, no site da Doméstica Legal tem uma cartilha com protocolo de segurança para a empregada, diarista, e para os empregadores, para evitar contrair a Covid. É só entrar na Doméstica Legal, é gratuito, é uma cartilha eletrônica. E outra coisa importante: 15% da categoria do doméstico tem idade a partir de 60 anos, muitas foram demitidas. Não demita, ela já deve estar no momento de vacinar. Oriente ela a ser vacinada, porque ela está se protegendo a família dela e protegendo a sua família e combatendo a Covid. Então, vamos respeitar e, se puder, diminuir a carga para não ir todo dia, porque um grande remédio ainda é o isolamento social. É isso que eu peço. Vamos manter nossas empregadas, porque elas dependem desse trabalho e dessa renda, e muitas dessas mulheres são provedoras únicas. De repente, terá filho, neto, e elas precisam, e é uma trabalhadora digna, e que, graças a ela, você, empregador, tem seu trabalho, pode ir tranquilo para o trabalho, saber que seus filhos estão bem cuidados, o idoso. Então, gente, vamos manter essas empregadas e empregados. É isso que eu peço.